Boa noite a todos. Vamos começar então a celebração da vida, a nossa celebração da vida, a Santa Missa. Cris, é contigo. Sim,
é com muito prazer, é com muita alegria que nós estamos novamente reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. No Evangelho de hoje, o Cristo se encontra com um cego de nascença. E a temática do Evangelho é justamente esta: quem enxerga e quem é cego. E é sobre a cegueira e o poder enxergar as coisas que nós iremos refletir na celebração de hoje. Mas antes de ouvirmos a Santa Palavra de Deus, antes de recebermos o Deus vivo que nos revigora na Eucaristia, eu gostaria de convidar cada um de nós a um pequeno exame de consciência. Vamos olhar um pouquinho para a nossa semana, para a semana que passou, e vamos nos perguntar: eu tenho sido uma pessoa atenta ao dia a dia, às coisas que acontecem à minha volta? Ou será que eu tenho vivido dia a dia como se fosse um cego, sem a possibilidade de enxergar verdadeiramente por causa da rotina, por causa do mesmismo? Será que eu estou conseguindo enxergar as necessidades das pessoas que estão ao meu lado, que convivem comigo, que eu encontro na rua? Será que eu tenho olhos para ver aqueles desconhecidos que acabam sendo pessoas próximas de mim? Será que eu conheço realmente quem está convivendo comigo? Quantas vezes existem pessoas ao nosso lado que muitas vezes estão apelando, necessitando de algo, e às vezes a gente não consegue ouvir. Então vamos pedir perdão a Deus por muitas vezes a gente não ter olhos para ver e enxergar aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser atendido. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, todo amoroso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em silêncio, Deus está aqui conosco, então vamos depositar no seu coração os nossos pedidos, intenções e a nossa própria vida. Juntamente com os pedidos e intenções de cada um de vocês, os pedidos e intenções de cada pessoa que está nos acompanhando pela internet, nós gostaríamos de celebrar essa missa por Arnaldo Geraldo, que hoje partiu para a casa do Pai. Celebramos também de modo especial pelo nosso querido Roberto Burini, que há um mês partiu para a casa do Pai e que teve uma missão cumprida aqui nessa nossa existência. E por todos aqueles que nós conhecemos e que já partiram para a casa do Pai. Oremos. Ó Deus todo amoroso, que nos acompanhastes nessa vida, faça com que possamos enxergar o que deve ser visto e possamos fazer o
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Vamos ficar de pé para ouvirmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais?
e havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Estas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um momentinho. Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho de hoje, não sei se deu para perceber, mas ele tem uma dicotomia. Vem sempre a expressão cego ou cegueira e enxergar ou estar enxergando. Então essa é a dicotomia do Evangelho de hoje. Só que o significado da palavra cegueira, o estar cego, na verdade, na narrativa de hoje, não é um significado literal. É claro, Jesus encontra um cego de nascença. Aí sim, nós temos uma cegueira literal. Mas a partir daí, a partir da cura dessa cegueira, nós temos uma dicotomia da cegueira, que na verdade não é literal, e do enxergar, que também não é literal. Porque muitas vezes nós podemos ver, mas não enxergamos. E muitas vezes tem pessoas que são cegas e enxergam muito, mais do que aqueles que veem. Então essa é a dicotomia. O que significa ser cego para o Evangelho de hoje, para o Evangelho de João? Ser cego é entender a vida, que a vida ela é assim. É olhar para a vida e dizer: a vida é assim, ponto final. E eu tenho que viver conforme a vida é. Esse é o cego. Essa é a pessoa cega para o Evangelho de hoje. E o que é a pessoa que enxerga? A pessoa que enxerga é aquela pessoa que não constata que a vida é assim, mas constata que a vida está assim. E portanto pode ser transformada, pode ser mudada. Não está na narrativa de hoje, porque nós temos o Evangelho, a narrativa curta, mas se vocês pegarem todo o texto dessa narrativa, Jesus se encontra, vai ao encontro desse cego de nascença, e ele vai com um grupo. Mas a primeira pergunta que fazem para Jesus, antes da cura, é a pergunta que é a seguinte: mestre, quem pecou? Foram os pais dele ou ele? Para nascer cego, para ser cego de nascença. Essa é a primeira pergunta. E aí Jesus responde a pergunta: ninguém pecou. Ele é cego de nascença para que seja feita a glória de Deus. Por isso eu vou realizar agora uma obra. Porque estou diante de mim, tenho diante de mim um cego de nascença. E ele é cego de nascença para que eu possa realizar a obra. E aí que Jesus cospe no chão, faz lama com o seu próprio cuspe, coloca nos olhos do cego e manda ele se lavar na piscina de Siloé. E aí ele começa a enxergar. Mas a primeira pergunta é essa. Então é a pergunta de quem? É a pergunta de quem é cego. Por quê? Porque olha, essa pergunta, quem pecou para ele ser cego de nascença, é uma pergunta que não transforma em nada. É uma pergunta que simplesmente quer justificar a cegueira daquele cego. É simplesmente para fundamentar o porquê ele é cego. Acabou. Não é para transformar a realidade dele, mas é para carimbar de vez: ele é cego porque alguém pecou. Foram os pais ou foi ele? Mas aí então ele é cego. É para manter o castigo, é para rotular, é para colocar aquele rótulo permanente. Ele é cego. E Jesus transforma a pergunta. Ele não responde a pergunta, ele responde a pergunta com uma outra resposta.
Com a resposta de que ele é cego de nascença para que eu faça alguma coisa. Ele é cego de nascença para que uma obra seja feita, na verdade. E se vocês lerem o texto todo, Jesus vai deixar um alerta para todos nós. Eu devo fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque ainda é dia, que vai chegar a hora que é noite. Mas eu quero guardar essa expressão de Jesus para mais tarde, tá? Então, é cego quem enxerga que a vida é assim, e ponto final. Quem começa a enxergar, começa a perceber que a vida não é assim, ela está assim, portanto ela pode ser transformada. O cego pergunta por que ele é cego, por que ele está assim? Porque os outros pecaram, os pais pecaram, porque ele pecou. Quem enxerga diz, ele está assim para que eu possa fazer alguma coisa por ele. A mesma coisa os fariseus. Os fariseus são cegos no evangelho de hoje. Por quê? Porque para eles Jesus é alguém duvidoso. Não porque fez o cara enxergar, mas porque fez o cara enxergar no dia de sábado. Os fariseus seguem Moisés e seguem as leis do Antigo Testamento. Portanto, o sábado deve ser guardado. Ou seja, no sábado não se deve fazer absolutamente nada, nem mesmo bem. O sábado é somente para Deus. Isso é cegueira pura. Jesus é quem enxerga. Então, portanto, não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, aonde eu estiver, em que dia eu estiver, ali eu tenho que realizar alguma coisa. E é interessante, gente, como às vezes a gente entra na rotina do dia a dia e a gente começa a ficar sendo cego, porque a gente começa a não enxergar que nós é que temos que fazer alguma coisa, nós é que temos que ter a atitude. Agora, para eu poder enxergar, primeiro eu tenho que admitir que eu estou sendo cego, eu estou esperando que outros façam, eu estou esperando que o outro tenha atitude. Sendo que eu preciso me questionar o que eu devo fazer, afinal de contas, diante das circunstâncias que me aparecem, diante das circunstâncias que estão ou vêm ao meu encontro. Esse é o grande questionamento nosso. E, gente, a partir do momento que eu vejo uma situação, já não existe mais neutralidade. A partir do momento que eu vejo uma situação, que eu enxergo uma situação, aí então eu não sou mais neutro, eu estou envolvido nessa situação. É aquela coisa, né? Eu ouvi o grito da vizinha, não é aquela coisa, entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Gente, essa é uma expressão muito antiga e que já deveria ter sido ultrapassada há muito tempo. Se mete a colher sim, porque alguém pode ser morto. E a partir do momento que eu ouço o grito de alguém, eu já estou envolvido por esse alguém. Eu me lembro, eu já contei essa história para vocês aqui. Eu estava no meu apartamento aqui em Bauru, numa tarde de domingo, e de repente, eu sabia que um estudante morava ao meu lado, e de repente eu ouço o som de um prato caindo no chão. Eu podia continuar lendo meu livro numa boa, não é? O que eu fiz? Eu abri a porta do meu apartamento e apertei a campainha do apartamento dele. Demorou um pouquinho para ele atender, aí ele atendeu todo assim, chateado, já respondendo para ele, caiu um prato no chão. Eu falei, mas você está bem? Não, eu estou bem. Aí então tá bom, isso que importa. É isso que eu queria saber. Ponto final. A partir do momento que eu ouvia o prato cair no chão, pronto, eu já faço parte dessa história. Se esse menino tivesse tido um colapso, se ele tivesse tido um desmaio, caído no chão, batido a cabeça e teria vindo a óbito, eu teria feito parte dessa história. Talvez as pessoas não soubessem, mas a minha consciência, eu estaria fazendo parte dessa história trágica desse estudante que teria partido muito jovem. Então eu preciso me envolver. Aliás, eu já estou envolvido. A questão é o cego que não quer ver. E é sobre isso que o Evangelho nos fala.
O cego que não quer ver é aquele que se apega a normas religiosas, por exemplo, segue essas normas religiosas como se achasse que, seguindo as normas religiosas, pronto, eu estou salvo, eu estou em sintonia com Deus. E gente, não é assim. Eu estou em sintonia com Deus quando eu me interesso pela vida, quando eu começo a ter interesse pela vida. Eu não estou em sintonia com Deus e nem vou me salvar porque eu vou à missa ao domingo, ou porque eu vou à missa no final de semana. Não, eu me sintonizo com Deus ou eu me salvo a partir do momento de cada dia que eu vivo. Nesse dia que eu vivo, eu faço por merecer a vida que eu tenho, ou seja, eu procuro ter atitudes de vida diante das pessoas, eu me interesso pela vida delas, e aí eu tenho atitudes para que elas tenham vida e vida em abundância. Essa é a verdadeira sintonia com Deus. Eu venho à missa para quê? Para que eu possa me relembrar disso, para que eu possa me fortalecer, para que lá fora eu seja um ente de Deus, eu seja um ser de Deus frente às outras pessoas, eu seja alguém que enxerga as necessidades dos outros e seja alguém presente. O que é ser presente, gente? É estar presente. Tem presença que é ausência, né? É como se a pessoa não estivesse ali. Não, ser presente é como se eu estivesse sendo um presente para o outro. É estar presente, sendo um presente para o outro. E é isso que o Cristo pregou, gente. Nada mais que isso. Para isso não precisa templo, não precisa religião. Simplesmente precisa que eu entenda que eu faço por merecer. Eu preciso, em primeiro lugar, merecer a vida que eu ganhei. E eu mereço a vida que eu ganhei procurando enxergar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ter atitudes. Eu não sei se vocês assistiram o Resgate do Soldado Ryan. É um filme de 20 anos atrás, não é? Ele já é bastante velho. Mas quem não assistiu, assista, que vale a pena. Entrou para a história por causa das cenas fantásticas do Steven Spielberg. Acontece na Segunda Guerra Mundial. E o drama é uma mãe que tem os seus 4 filhos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ela recebe notícia da morte de 3. E o comandante mor lá acaba sabendo disso, e existe um único filho ainda em combate. E aí então ele manda um grupo sob o comando de um comandante, né? Comandante Müller, se eu não estou enganado, e esse grupo deve resgatar o Ryan para que ele volte para casa, para sua mãe. E eles vão em busca do Ryan. Não, Brian não. A vida do Brian é outro filme, mas um filme muito bom também. O Resgate do Soldado Ryan, tá? E eles vão em busca do Ryan. E alguns morrem no caminho. E quando eles encontram o soldado, eles dão a notícia. E o soldado então entra em crise. Por quê? Porque aí vem o dilema do filme. Bom, se os meus irmãos morrerem em batalha, eu tenho que continuar o combate em nome deles. Mas a minha mãe já perdeu 3 filhos. Ela vai ficar sozinha se eu morrer também? Esse é o dilema do filme, né? Eu devo continuar combatendo em nome dos meus irmãos, ou eu retorno para casa, porque senão minha mãe vai ficar sozinha, sem os filhos, sem um filho pelo menos. Mas aí o comandante que estava dirigindo esse grupo encontrou o soldado que deveria encontrar, ele leva um tiro, e aí ele começa a morrer. E aí ele puxa o soldado assim e fala para ele assim: faça por merecer. Faça por merecer. Ele com muito esforço vai dizendo isso. Faça por merecer. E essa expressão, faça por merecer, é para todos nós. Hannah Arendt, que é uma filósofa muito interessante de se ler, ela diz assim: nós temos 2 nascimentos. Um é o nosso nascimento biológico. Esse nascimento biológico a gente não tem como mudar. Nós nascemos. Mas existe um segundo nascimento.
é quando a gente se torna adulto e a gente começa a decidir a vida nossa. A gente começa a tomar decisões: vou para cá ou vou para lá? Aqui começa a surgir o Beto, o Paulo, o Antônio, a Maria, a Joaquina, a Lilian e assim por diante. Aqui começa a surgir, a nascer um indivíduo que toma as suas próprias decisões. E aí que vem a minha decisão: eu sou egoísta ou eu realmente enxergo as necessidades dos outros? Eu estou realmente fazendo por merecer? E fazer por merecer, só para terminar, gente, não é simplesmente olhar para o futuro, viu? Mas é olhar para o passado também. Quando eu estava assistindo um filminho e a pessoa me fez me despertar para isso. Vocês sabiam que para eu nascer, para eu existir e para você existir, precisaram, sabe por quê? De 2 pais, de 4 avós, de 8 bisavós, de 16 trisavós, de 34 tetravós, de 64 pentavós, de 128 hexavós, de 256 heptavós, de 562 ditavós, de 1024 heliavós, de 2048 decavós. Gente, são 4.094 pessoas em 300 anos. Tudo isso para que eu existisse. Se não houvessem essas 4.094 pessoas exatamente como elas foram, eu não existiria. E isso não são números, isso são pessoas que viveram. E não viveram como nós estamos vivendo, hein? Hoje eu quero conversar com meu sobrinho que está lá na Itália, em Florença. Eu faço uma videochamada e pronto, nós estamos conversando. Não é assim? Eu acendo a luz com um botão, ou então até aquela Alexa, né? E ela comanda tudo para mim. Não é isso? Não! Meu bisavô, o nono, ele veio no porão de navio com a família de Mantova, na Itália, até Santos, do Brasil. Aí ele veio de carroça com a família até um lugar que nem tinha o nome de Bauru, e foi se estabelecer lá, onde é o Bauru 2000, Quinta da Belolinda, onde não tinha nada. Imagina o esforço desse senhor para chegar até aqui, no sertão, onde não tinha nada, absolutamente nada. E os outros que viveram antes, quanto esforço, quanta dedicação, quanto amor. Pensem bem, e a gente não dá valor a isso, né? E tudo isso está em cada um de vocês, no DNA de cada um de vocês. Toda essa história, todas essas 4.094 pessoas em 300 anos atrás, está cada um no DNA, na história de cada um de vocês. E a gente? O que a gente está fazendo? O que a gente vai deixar como legado? A nossa história, ela é tão extraordinária como a história de um italiano que sai de Mantova num porão de navio, desembarca em Santos, pega uma carroça e vem para cá. A nossa vida é tão espetacular assim, é tão aventureira dessa volta, ou está sendo uma vida cômoda, está na zona de conforto, está na comodidade, no mesmismo. E daqui a pouco, gente, daqui a pouco a gente vai para o P ou para a saudade, ou talvez para outro, não sei, mas daqui a pouco a gente desaparece e vão ficar os que nós deixamos, não é? Então que a gente possa fazer valer a pena a vida de todas essas pessoas que passaram por aqui, viveram, amaram, odiaram, tiveram diversos sentimentos, construíram e nos deixaram aqui, e fizeram com que a gente surgisse na existência. Vamos fazer jus a essas pessoas, mas também vamos dar passos
para que as gerações futuras possam ter orgulho de serem descendentes da nossa pessoa. Tenham orgulho de terem nos conhecido. Isso só vai acontecer se eu sair daqui e começar a ter atitudes de vida, que não deixem um cego de nascença simplesmente ser um cego de nascença, mas seja uma oportunidade para que eu faça alguma coisa. Vamos refletir sobre tudo isso cantando o canto do ofertório. O Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, ó Mãe, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, ele tomou o pão e deu graças, e o partiu, e o deu a seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que partiram na esperança da ressurreição. Em silêncio, vamos lembrar de todos aqueles que nós conhecemos e que já partiram para a casa do Pai. De modo especial, lembramos os nossos irmãos Arnaldo e Roberto. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Todos juntos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos como irmãos e irmãs, vamos rezar todos juntos aquela oração que diz que Deus é Pai, mas diz mais do que isso, diz que Deus é nosso Pai. E quem reza uma oração assim teria que ter a consciência de que nós todos, independentemente da nossa religião, da nossa etnia, da nossa raça, da nossa sexualidade, nós todos somos feitos de um único material feito por Deus, um Deus que nos ama muito e quer que todos, sem exclusão, tenham vida e vida em abundância. Essa teria que ser a consciência de quem reza o Pai Nosso. Então vamos rezar o Pai Nosso, pedindo a Deus que continue a estar na nossa caminhada. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz desse Deus da vida esteja com cada um de vocês. Saudemos uns aos outros com a paz de Deus. Que o corpo e o sangue de Cristo nos mantenha na vida eterna. É claro, não preciso nem dizer que aqui na Humanidade Livre todos estão convidados para a Santa Ceia, para a Santa Comunhão. Tá? É só eu entender a minha condição, não é? Todos nós somos humanos aqui e podemos receber, portanto, o Cristo Eucarístico que quer estar em nós. Cuidado, Guerra. Presta atenção.
favor, mais uma salva de palmas para o Cris Ventura. Obrigado, meu Cris, pela sua presença aqui, viu? Eu agradeço muito. Muito bem, aviso, gente. Antes, sexta-feira, estava calor lá em Piracicaba, aí um amigo meu me convidou para dar uma saída, né? Era St. Patrick's Day, e então ele é professor de inglês e chamou uma turma, né? E me convidou também. Falei, vamos tomar umas lá e relaxar um pouco, né? E aí eu fui. E ele é motociclista, ele convidou mais uma turma de motos, né? Aí eu cheguei de Uber e tinha uma moça, já conhecia de vista assim, sentada na mesa, a mesa grandona, quase vazia, eu sentei do lado. Aí a moça começou a conversar comigo e tal, aí ela começou a falar dos problemas dela. Aí eu já senti já o que o Edu havia aprontado, né? Tudo bem, estou tomando minha cerveja, Spaten e tal, não sei o quê, pedimos uma porção, estava ouvindo música ao vivo e tal, mas eu passei, aí eles chegaram, sentaram na ponta, um da ponta na mesa, aí ficou eu e ela ali, e é claro, eu fui todo ouvidos, né? Dei um atendimento ali para ela a noite toda, na faixa assim, e foi legal, foi legal porque a gente ouviu só problemas, mas a gente interagiu com ela. Bom, aí nos despedimos todos, e eu fui pegar um outro Uber, né? E quando eu fiz o cadastro do Uber, eu acho que eu fiz pelo Google, e saiu lá Padre Beto. Então todo Uber que vem pegar, ele vem pegar o Padre, porque aparece o primeiro nome só, Padre, né? E tem Uber que toca no assunto, tem Uber que não toca no assunto, né? Variado, cada um tem sua descrição. Na sexta-feira eu peguei o Uber, né? O Uber já perguntou, o senhor é padre? Eu sou padre. Que interessante, mas qual é o seu nome? Padre Beto, tal. Aí fomos. Aí chegou em frente do meu prédio, assim, ele parou, falou assim, o senhor sabe que eu estou precisando conversar com alguém? Aí eu falei, pois não. Aí, gente, nós ficamos 1h30 parados no meio do meu prédio, foi outro atendimento. E o interessante, o mesmo problema, casou-se com 20 anos de idade, era mais jovem ainda, quer dizer, não viveu a vida, não estava preparada, uma vida assim, enfim, né? Mesmo problema. Mas foi o segundo atendimento. É isso aí, né? Você tem que enxergar. Se a gente não enxerga, os outros fazem a gente enxergar. Muito bem, gente, vamos lá para os avisos. Qual é a próxima missa? Data da próxima missa. Gravem aí, dia 2 de abril. Tá? Dia 2 de abril é a data da próxima missa aqui no Greve, às 18 horas. Tá? A gente tem que conciliar as nossas datas com as datas do Greve. Né? Porque o Greve também passou dificuldade com a pandemia e ele tem eventos também que faz aqui na casa, e eles têm que aproveitar esses eventos. Tá? Então, dia 2 de abril, às 18 horas, espero vocês aqui para a gente celebrar, refletir um pouco sobre a vida e celebrar a Eucaristia, tá bom? E convidem o pessoal também, se vocês gostaram da experiência, claro. Hoje tem a Angélica e o Luiz Henrique lá, naquela ponta, e eles estão vendendo salgados, pães caseiros e beliscões de goiabada, tá? Deliciosos, dá para preferir. Tem uns empadões ali maravilhosos. Bom, e é o seguinte, gente, eu acho que vocês receberam o Pix de uma conta minha, tá? Que é a conta do Bradesco. Essa conta eu só uso para pagar um consórcio, para nada, tá? E eu vou mandar um extrato para a Yara de 15 em 15 dias, tá? E aí eu peço a ajuda de vocês. Isso aqui tem um custo, o Greve tem um custo de energia. De água também. Então nós temos que contribuir com o Greve. E eu venho de Piracicaba para cá. São 4 pedágios e o etanol. E tem bom. Não pago hotel, eu tenho um amigo que tem uma casa aqui, cedeu a casa aqui para mim. Tá? Então, mas tudo isso tem um custo. Então, se vocês puderem contribuir com a gente pode continuar a manter a celebração, esses nossos encontros aqui. Tá bom? Então fica a critério de vocês.
poder ajudar a gente. O pessoal de casa também vai estar assistindo, tá? Tem mais algum aviso? Não? Tem alguém fazendo aniversário esse mês? Março? Dois caras, o André e o João. Ô, levanta aí, gente. Uma salva de palmas para os dois. Que Deus abençoe muito os dois, viu? Que você passe por essa dor aí, né? Que ela não volte mais. E, João, você tem um futuro maravilhoso, viu? Deus abençoe muito. Vamos ficar de pé para a nossa oração depois da vida. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Nós vos pedimos, nos dê a vossa paz durante essa semana, para que possamos enxergar o que deve ser visto e fazer o que deve ser feito. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Por intercessão de todos os santos e anjos, abençoe-vos o Deus todo amoroso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valeu a pena? Então a gente continua. Levemos paz a este mundo e que o Senhor nos acompanhe.